Efésios capítulo 4, todo mundo abriu? Amém, vamos ler a partir do verso 17, hoje eu quero estudar com você sobre vida cristã, sobre a conduta de quem realmente é cristão. Verso 17, sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Verso 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, e em nome de Jesus pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Ó Deus, que nada venha nos atrapalhar, nos impedir de receber do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor tenha total liberdade para nos confrontar, ó Deus, para nos trazer luz, nos trazer clareza e gerar em nós a mudança que precisamos, em nome de Jesus. Amém? Essa parte que nós lemos aqui, a gente pode dividir aí em admoestação, né? Paulo ele está admoestando, mas depois ele vem também com o ensino, né? Ensinando o que fazer. Eu acho que essa é a forma mais eficaz, né? Você aponta o problema e você já dá a resposta para o problema, você já traz a solução. Quando nós convertemos, quando nós passamos a nos denominar cristãos, precisa acontecer uma ruptura de comportamento. Não tem como a gente ser verdadeiramente cristão se a gente continua vivendo da mesma forma que a gente vivia antes. Se tornar cristão não é meramente levantar as mãos e fazer apenas uma oração declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é o primeiro passo. Declarar que Jesus é o seu Senhor, convidá-lo para ser Senhor da sua vida é o primeiro passo. Mas após esse convite, você precisa realmente deixá-lo ser Senhor da sua vida. Quando Ele passa a ser Senhor da nossa vida, já não é mais a nossa vontade, já não é mais o nosso achismo, mas é o dele. É Ele quem toma as decisões, é Ele que decide para onde que o nosso barco vai, amém? Ele literalmente passa a ser Senhor.
E aqui o apóstolo Paulo, se você for estudar todo o livro de Efésios, no capítulo 4 ele começa falando da unidade da igreja, do comportamento do cristão dentro da igreja. Ele aponta aí alguns problemas e como lidar com isso, porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo, amém? O corpo de Cristo é formado por quê? O nosso corpo, a gente tem o quê? Osso, músculo, tendão, vaso, não é? O corpo de Cristo é formado por homens e mulheres que decidem que Jesus é Senhor da vida deles, que optam por servi-lo todos os dias, amém? Nós somos diferentes, demais da conta. Então, às vezes, tem umas coisas que não está dando muito certo e a gente precisa de ajuste. Não é assim? E o apóstolo Paulo traz ensinamentos sobre isso. E a partir do verso 17, ele começa a tratar com o indivíduo, comigo e com você. E ele começa a apontar a nossa forma de viver. E aí ele começa, eu quero destacar com vocês a primeira coisa no final do verso 17, ele fala sobre a inutilidade dos seus pensamentos. Tá? Da mesma versão ali na tela também. A minha forma de pensar tem que ser diferente do que era antes. Futilidade. Pensamento altivo. Uma coisa que mexe muito comigo é a resposta dura, porém necessária, que Jesus dá para Pedro. Logo após dele ter dado assim, né, enchido a bola de Pedro na frente dos outros discípulos, quando Pedro teve aquela revelação de Deus, de que Jesus era o Filho de Deus. Vocês lembram dessa passagem? O que eles dizem que eu sou, né? Jesus pergunta para os discípulos. Aí, uns dizem que você é profeta. E vocês? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala: bem-aventurado você é, porque não foi homem que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pois bem, logo depois, se você continuar lendo, Jesus começa a preparar os discípulos, porque ele iria morrer, ele iria se entregar e ser crucificado numa cruz, e ele estava preparando os discípulos para aquilo. E Pedro chega para admoestar Jesus. Não, Jesus. Jesus vira para ele. Eu gosto de apontar o dedo, afasta de mim, Satanás. E Jesus continua: porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quantas vezes nós nos perdemos em pensamentos fúteis, pensamentos inúteis. A gente às vezes se esquece que isso aqui é passageiro, que nós teremos uma eternidade pela frente. A minha forma de pensar, você que é cristão, a sua forma de pensar não pode ser como antes. E aí ele continua, ele fala que eles estão com o entendimento mergulhado em trevas. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o diabo ele cega o entendimento a fim de que as pessoas não conseguem ver a luz do Evangelho. Pessoas extremamente inteligentes, e nós temos vários exemplos de cientistas, de pesquisadores extremamente inteligentes, que se denominam ateus. Eles estão mergulhados, o conhecimento deles mergulhou em trevas. Eles não têm nenhuma revelação espiritual, eles não têm entendimento nenhum do que é mundo espiritual. E às vezes alguém que não sabe ler e escrever tem revelação espiritual que ele não tenha. O conhecimento, o entendimento está mergulhado em trevas. Aí ele fala que está separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, ignorância espiritual. Estão afastados de Deus. E ele termina falando do embrutecimento ou endurecimento do coração. A gente peca, infelizmente, não é? Quem é que peca? Quando você peca, não demora muito não. O Espírito Santo te incomoda, não incomoda? Seu coração, você fica triste, não fica? Bate aquele arrependimento, não é? Você chora, você às vezes, né,
ora ali, confessa seu pecado, pede perdão, continua vivendo, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Passa um pouco, você peca de novo, na mesma coisa. Aí às vezes vem, a consciência pesa, fica ruim, mas você está meio sem vergonha. Passa um pouco tempo depois, você peca de novo. E aí vai. Passa um tempo, você não sente mais constrangimento. Quem vive na prática do pecado, pouco a pouco o coração vai ficando endurecido. Acontece o embrutecimento do coração. Você já não é mais sensível à voz do Espírito Santo. Você já não fica mais constrangido com o seu pecado. O arrependimento não encontra mais lugar no seu coração. É a forma de viver dos gentios. Nós não podemos mais viver dessa forma. Nós não podemos mais nos acostumar. O estilo de vida do cristão, ele precisa ser diferente do que era. Porque quando nós somos salvos, a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eu e você, gente, isso não é passe de mágica, não, é decisão nossa. Eu decido deixar as coisas velhas para trás. Eu decido deixar os meus hábitos pecaminosos para trás. Eu escolho ser uma nova criatura. Eu escolho não dar vazão para o pecado. Eu escolho não mais andar nos lugares que eu antes andava. É uma decisão nossa, é uma atitude que nós temos que ter. Amém? Aí ele continua, verso 19: havendo perdido toda a sensibilidade, se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aquele que antes pecava, arrependia, passava um pouco, pecava, arrependia, depois chega um ponto que ele peca, ele já não sente mais nada, para ele já é normal, porque afinal de contas todo mundo faz. Chega um momento que ele, com avidez, ele vai atrás do pecado. Aí ele já chutou o pau da barraca, desculpa a expressão. Ele já não está mais nem aí, já não fica constrangido com o pecado, já não está mais nem aí com o que as pessoas vão falar. Ele mergulha no pecado. Eu já presenciei pessoas que com avidez correm atrás do pecado. E ele fala: entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. E aí eu quero que você preste atenção nesse versículo 20. Não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Um dos grandes problemas, vamos colocar entre aspas aí, do cristianismo hoje, é que as pessoas, elas se tornam cristãs, se dizem cristãs, e elas estão atrás de sentimento. Elas querem sentir algo diferente. Aprendizado não tem nada a ver com sentimento, tem? É racional. Aprendizado não tem nada a ver com sentimento. E aqui a gente precisa destrinchar isso aqui. Não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Se é que de fato o ouviste, ouviste quem? Fala forte: Jesus. E nele fostes discipulados. Aqui, gente, Jesus é o conteúdo que é ensinado, mas Jesus também é o professor, é o mestre que ensina. Cristianismo requer aprendizado, cristianismo requer relacionamento, porque quem nos ensina é Jesus. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Uma coisa é eu pegar, deixa eu ver aqui, a bibliografia, vou falar agora que agora ele já foi promovido, do Billy Graham. Eu ler sobre o Billy Graham, eu estudar sobre a vida daquele grande homem de Deus. Eu vou conhecer sobre a vida dele, mas não tem nem como eu conhecê-lo mais, porque ele já morreu. Mas com Jesus é diferente.
com Jesus, além de eu conhecer sobre a vida que Jesus teve aqui na terra através da leitura da Bíblia, eu ainda tenho a oportunidade de conhecer o próprio Jesus, porque Ele está vivo e Ele tem prazer em se relacionar comigo. É Ele quem me ensina, é Ele quem me discipula. Relacionamento. Cristianismo de verdade é relacionamento. Eu não preciso sentir, eu preciso sentar para aprender. Aprender é fácil? Não. Eu tenho hoje, meus filhos estão em época de prova. E às vezes isso dá muita raiva. Quem aqui já errou coisa que sabia na prova? Não é? Aí quando você sai e fala, não acredito que eu errei isso, confundi um negócio e às vezes era coisa que você sabia. Mas às vezes não fixou muito bem a matéria, né? Tinha coisas mais interessantes para fazer, então leu rápido e foi. Se a gente aprende mesmo o negócio, para a gente aprender, a gente precisa gastar tempo. A gente precisa sentar, a gente precisa ouvir de Jesus. É abrir a Bíblia, é ler, é buscar, é parar e falar, Senhor, eu li isso aqui, mas eu não entendi não, me ensina, traz revelação para a minha vida. E aí ele fala, ele começa a destrinchar, como é que é essa maneira, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. A decisão de despir do velho homem é nossa. Sou eu que troco as vestes. Sou eu que decido tirar aqueles costumes do velho homem. É eu que escolho, eu que decido eliminar aquelas práticas, aqueles hábitos ruins que eu tinha antes de eu me tornar uma nova criatura. E aí ele continua: a serdes renovados no vosso modo de pensar. Lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente pela renovação na palavra de Deus. O jeito do mundo de fazer negócio não me diz respeito, não serve para mim. O jeito que o mundo faz nos seus relacionamentos, no seu casamento, na educação dos seus filhos, não serve para mim. Eu preciso renovar, transformar minha forma de pensar. E aí ele continua no verso 24: vos revestir do novo homem. Eu escolho ser uma nova criatura, para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Aprender de Cristo. Escolher. Passar ali no funil do Senhor. O que eu posso deixar, o que eu preciso tirar. Todas aquelas características de velho homem precisam ser eliminadas. E eu preciso realmente viver como uma nova criatura. Essa renovação da mente, essa busca em viver como, semelhante a Deus em justiça e em santidade, ela precisa ser contínua. Nós precisamos fazer isso diariamente. Por quê? Porque nós ainda estamos na terra. Nós ainda somos sujeitos às coisas que acontecem aqui. Então às vezes a gente pisa na bola, pisa. E a gente precisa reconhecer isso. E falar, Senhor, eu vi uma definição que eu gostei muito do joio e do trigo. Eles são muito parecidos. Mas diz que quando o vento forte bate no trigo, o trigo se curva, ele se dobra. O joio não, o joio resiste, ele permanece ali, ó, intacto, em pé. Fala muito da altivez, do orgulho. Quando eu piso na bola, quando eu erro, eu tenho que ser como o trigo. Eu tenho que me dobrar diante do Senhor, me humilhar e falar, Senhor, eu errei. E eu preciso da Tua graça sobre a minha vida para que eu consiga mudar. Amém? E aí ele vai para a parte prática, vai lá no verso 25, ele começa com algumas coisas bem práticas. Verso 25, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. Gente, crente mentiroso é difícil, né?
Quem que é o pai da mentira? O diabo. Não é uma baita contradição eu me denominar cristão e mentir? Não tem como. A gente não viu que cristianismo nada mais é do que relacionamento com Cristo? Como é que eu vou embasar um relacionamento com mentira? Não dá. Porque num relacionamento qualquer que seja tem que ter confiança. Ele é construído na verdade. O pai da mentira é o diabo. Gente, crente não pode mentir, não. Fala misericórdia. Pode não. Para de mentir. Comece a falar a verdade. Para de inventar desculpa. Fala a verdade. Tem situações que a gente fica com vergonha, não fica? Eu tive uma situação agora recente e infelizmente não foi a primeira vez que aconteceu. Eu falei para mim mesma que agora eu vou colocar tudo no celular, naquele calendário, e vou pôr alarme. Mas um exemplo bobo assim, né? Pequeno. Teve um aniversário da filha de uma amiga, uma pessoa muito querida para mim. Ela me mandou convite. Eu olhei, nossa, que legal, né? E planejando ir no aniversário. Meu marido não estava aqui, ele estava viajando, mas na minha cabeça, eu vou com as crianças. No dia do aniversário, o que aconteceu? Gente, eu esqueci. Completamente. Foi num almoço. E a gente teve um ensaio aqui na igreja dos pequenininhos. Eu saí daqui, ainda fui fazer almoço. Aqueles dias que a gente fala assim, né? Se eu não tivesse filho, nem almoçava, né? Mas como tem filho, tem que fazer comida para as crianças. Arrumei a cozinha depois. Aí eu sentei no sofá e fui mexer no Instagram. Na hora que eu começo a mexer, eu vejo as fotos do povo. Falei, Jesus, não é possível. Aí eu fui lá na mensagem, olhei o convite e falei, não acredito que eu esqueci. E dava para eu ir. Ela sabia que meu marido estava viajando. O que eu fiz? Eu falei, é verdade. Eu falei, olha, talvez... E às vezes a gente fica assim, gente, a pessoa não vai nem acreditar, né? Aí você esqueceu. Eu falei, eu não vou mentir. Eu falei, eu esqueci, me perdoa. Queria ter ido. Quando eu vi o convite, programei, planejei de ir, mas eu esqueci. Ela ficou chateada? Eu tenho certeza que ficou, porque eu ficaria. A gente não liga muito pro nosso aniversário, né? Pro de filho já é outra coisa, não é, mães? Eu falei, mas eu não... O que eu posso fazer? Eu sou crente. Eu vou mentir? Eu não sou filha do diabo. Por mais que a gente fique com vergonha, por mais que sejam situações que às vezes a gente fica numa saia justa, eu preciso falar a verdade. Crente não pode mentir. Fala forte comigo, crente não pode mentir. É uma baita contradição. Amém? Aí depois ele vem, verso 26. Estremecei de ira. Ali, quando vocês ficarem irados, não pequem. Tem versão que é irai-vos, mas não pequeis. E aí eu quero fazer uma observação. Pode irar? Pode. Tem espaço para ira. E eu vou além. A igreja de Jesus está precisando se irar. Porque se o pecado não gera ira no seu coração, tem alguma coisa errada com você. Se o pecado não gera ira no seu coração, tem algo de muito errado em você. Moisés, quando desceu do monte, carregando lá as 2 tábuas com os 10 mandamentos escritos pelo dedo do Senhor, quando ele desce, ele encontra o povo o quê? Adorando um bezerro de ouro que eles construíram. A Bíblia diz que Moisés se ira, que ele joga as pedras ainda, racha, quebra tudinho, depois ele teve que fazer outra. Jesus, quando entra no templo e ele vê covil de ladrões, o povo comercializando e fazendo as maracutaias, o que acontece? Jesus se ira, e a ira de Jesus produziu uma ação. Ele começa a virar as mesas tudo, fala, não, aqui é a casa do meu pai. Se o pecado não gera ira no seu coração, meu irmão e minha irmã, começa a pedir ajuda para o Espírito Santo agora, porque tem algo de muito errado com você.
Se você vê o pecado, se você vê a sociedade do jeito que está, como a gente leu ali em cima, depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza, se isso não gera ira no seu coração, pode começar a orar e jejuar pela sua vida, porque algo de muito errado está acontecendo com você. Tem espaço para a ira, mas a ira não pode gerar pecado. E aí ele explica: não deite o sol sobre a vossa ira, né? Apaziguem a ira, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Eu não posso internalizar a minha ira. E psicólogo sabe explicar isso muito bem. Se eu internalizo a minha ira, eu vou estar semeando, cultivando raiz de amargura no meu coração. E eu não posso, o cristão não pode ser amargurado. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Se você se diz cristão, você precisa aprender com Cristo, aprender de Cristo, aprender a ser como Cristo. Você precisa deixar Jesus Cristo te discipular. E Jesus diz que não pode ter raiz de amargura no nosso coração. Se você tem, você precisa trabalhar isso. Você precisa pedir: Espírito Santo, me ajuda a trabalhar isso aqui, me ajuda a arrancar essa raiz de amargura. Mas eu também não posso explodir de ira. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: não, eu não fico com nada entalado aqui não, eu falo mesmo, aí eu falo, aí depois eu fico bem. Ok, você fica bem, mas e o que você destruiu com as suas palavras? No verso 27 ele fala: não deis lugar ao diabo. A minha ira não pode dar lugar ao diabo. A palavra de Deus diz, eu anotei aqui, em 1 Pedro 5,8, que o diabo anda ao nosso redor. O diabo vê quando você está irado. E às vezes você está certo em irar. Mas ele vai aproveitar desse momento para fazer vir aquela explosão. Vocês entenderam? Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a sua ira. Tenha atitudes cristãs no momento da sua ira. Aprenda com Jesus. Amém? E não deis lugar ao diabo. E aqui depois nós vamos continuar, mas eu quero fazer uma observação. Nesse não deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 5,8, você que está anotando, ele continua no verso 9: resisti-lhe firme na fé. Eu não posso dar lugar ao diabo. Igreja não pode dar lugar ao diabo. A igreja, ela precisa ocupar o lugar ou os lugares que Deus determinou que ela ocupasse. Quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai lá para o comecinho de tudo, em Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus então começa a dar forma para essa terra. Ele começa a dar forma, ele cria a parte seca, separa aí a parte molhada, que são os mares, os rios, não é? Ele faz o firmamento, depois ele começa a encher essa terra, ele começa a povoar com animais, com plantas, ok? Gente, vocês estão me acompanhando? Aí ele vai e decide fazer o homem. E quando ele faz o homem, a gente lê lá em Gênesis que ele fez o homem à sua imagem e semelhança para dominar. Fala forte, dominar. Tudo aquilo que ele tinha criado. Tudo aquilo que Deus tinha feito na terra. Ele fez o ser humano e colocou o ser humano para administrar, para gerir essa terra. Ele faz o ser humano, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Eu acho isso tão tremendo, porque nenhuma outra criatura recebeu o sopro de Deus. A essência, já pensou? Se eu pego um balão, uma bexiga e eu sopro, vai o vento lá, mas vai saliva também. Sabe o que está dentro lá? Meu DNA. Jesus, Deus fez o ser humano e soprou dentro dele, colocou o DNA dele dentro. Oh, meu filho, é uma hora de você dar um glória a Deus. E aí Deus coloca
o ser humano para dominar, para sujeitar a terra, para cuidar de tudo aquilo que ele fez. Só que o que acontece? Veio o pecado. Veio o pecado, veio a queda. O homem entrega esse poder, essa administração, essa gestão nas mãos do diabo. Ele dá essa legalidade. E aí acontece todas as atrocidades desde então até os nossos dias atuais. Mas num determinado momento da história, Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita. E quando Jesus Cristo vem, Ele institui algo chamado igreja. Não tinha igreja antes. Igreja é o que nós falamos aqui no começo? O que é igreja? A definição de igreja: corpo de Cristo. Jesus institui a igreja. E você que está anotando, a gente não vai ler, deixa eu pegar aqui. Mateus 18, 18 e Mateus 16, 18 também. Quando Deus estabelece, Ele vem, Jesus Cristo vem e Ele cria a igreja. Ele institui a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele entrega para a igreja o lugar dela na terra, lugar de domínio, lugar de administração, de gestão de tudo o que há na terra. Jesus diz lá em Mateus 18, 18: tudo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Em Mateus 16 ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Igreja. Só que a igreja não tem ocupado o lugar que Deus deu para ela. O diabo resiste à igreja, mas a palavra de Deus não é mentirosa. Diz que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja. Igreja, você precisa ocupar o lugar que é devido. Igreja, você precisa ocupar. Não dê lugar ao diabo. Fala forte: não dê lugar ao diabo. Mateus 5,13. Jesus nos compara com o sal. E Ele fala que se o sal se tornar insípido, se o sal não exercer mais a função para o qual ele foi criado, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Consegue ver alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Passamos por 2 anos que obrigaram a igreja a ficar de porta fechada. Você pode ter as suas convicções, achar certo ou errado, mas isso nunca antes aconteceu na história. Com situações muito mais caóticas, sem os recursos que nós temos hoje. Se o sal se tornar insípido, palavras de Jesus, ele não presta para mais nada. Ele perdeu a sua função, ele vai ser jogado fora, ele vai ser pisado pelos homens. Você que é igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, você precisa ocupar o seu lugar de posição na terra. Nós somos cidadãos do céu, sim, mas Deus nos colocou na terra. E a ordem dele quando nos fez foi: sujeitai e dominai. Sujeitai e dominai, amém? Vamos para o próximo tópico, verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. A gente não assalta banco, a gente não rouba nada. Roubar é apropriar daquilo que não é seu. Se você tem funcionários e você não paga tudo que deveria pagar, você está roubando, porque você está se apropriando de algo que não lhe é devido. Se você trabalha numa grande empresa e você pega algo de lá, nossa, mas é uma empresa tão rica, então o que tem? É seu? Não, você está apropriando, isso é roubo. Se você trabalha, vocês estão entendendo? Se você não entrega o dízimo, lá em Malaquias 3 fala, você está roubando a Deus. Mas aí Paulo dá a solução. Você roubava? Até então você colocava a mão naquilo que não era seu por direito? Você se apropriava, porque às vezes a gente não gosta de falar roubo, né? Porque a gente não anda armado, põe o revólver na cabeça da pessoa, manda passar o dinheiro, né? A gente não entra na garagem de ninguém, pega o carro e vai embora. Mas se você tem que trabalhar de tal a tal hora e você vai embora mais cedo porque seu chefe não está lá,
Não é porque todo mundo faz que é certo. Eu tenho que deixar o meu velho homem. Eu sou nova criatura. Aí ele continua: você roubava? Não rouba mais não. Ao contrário, trabalhe. A prosperidade que Deus quer para nós, gente, não é apenas nós termos tudo aquilo que nós queremos usufruir no tempo aqui na terra, não. Ele fala assim, ó, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando por necessidade. A prosperidade que Deus tem para você é tamanha que você e toda a sua família vão viver muito bem, e você ainda vai ter condições de ajudar quem está passando por dificuldade, de abençoar outras pessoas. Trabalhe. Estava fazendo errado? Faz diferente a partir de agora. Aí no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, nenhuma palavra torpe. Isso aqui é muito importante. Está lá em Mateus, se você estiver anotando, capítulo 12, 36 e 37. Diz que no dia do juízo, todos nós iremos prestar conta para Deus de todas as palavras fúteis que nós falamos. E aí? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Como que é as conversas que você tem? E aí eu acho que vai além, porque tem palavras que às vezes a gente não fala, mas a gente escuta e a gente continua naquela rodinha. Piadas imorais, palavras levianas, deboches. Um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente fala. Você é cristão? Só pode sair da sua boca, segundo o apóstolo Paulo aqui em Efésios, a palavra que seja útil para a edificação, conforme cada necessidade. Às vezes você vai ter que dar uma palavra dura, uma palavra de exortação, mas é para edificação, a fim de que comunique graça àqueles que ouvem. Essa é a maneira de viver que nós aprendemos com Jesus Cristo. E é aprender. Aprender, gente, a gente não ouve uma vez e pronto, acabou. Nunca mais a gente vai precisar pensar sobre isso, que vai ser instantâneo. Não. Chega em casa durante a semana, lê esse texto de novo. Fala, Senhor, me ajuda a conseguir praticar isso aqui. Passa um tempo depois, fala, Deus, eu preciso ler de novo o livro de Efésios. Eu preciso praticar, eu preciso mudar a minha maneira de ser. E aí a gente tem que pôr em prática, a gente tem que ir treinando. É assim que a gente aprende tudo na nossa vida. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. As nossas palavras e as nossas atitudes podem estar entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. O nosso modo de viver pode estar entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. E aí ele finaliza no verso 31. Sede bondosos, sede compassivos, perdoando uns aos outros da mesma maneira que Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Para Deus não tem limite de perdão. Se Deus está pronto para me perdoar todas as vezes que eu erro com Ele, eu como cristã, como discípula de Jesus, eu tenho que estar pronto para perdoar os meus irmãos todas as vezes que eles falharem comigo. Isso é o que nós aprendemos com Cristo. Essa é a maneira que nós temos que viver. O mundo precisa olhar para nós e ver diferença na nossa vida. Não é você abrir a sua boca e falar, eu sou cristão. Não, é as pessoas olharem, te observarem, te verem no dia a dia e falarem, ele é diferente. Ela é diferente. Tem alguma coisa ali que é diferenciado. Que Deus nos dê essa graça, que Ele nos ajude a sermos realmente novas criaturas, amém? Transformadas pela Sua presença.